Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês sobre a talassemia ou anemia do Mediterrâneo, que é uma doença causada por mutação genética. Nós temos dois tipos de talassemia, a alfa e a beta-talassemia, e elas são causadas pela deficiência de alfa-globina ou beta-globina. A talassemia é uma doença autossômica recessiva e essas principais características fenotípicas estão no aparecimento dos sintomas no início da infância, a anemia microcítica hipocrônica, que é aquela anemia onde as hemácias são menores e mais claras, e também o aumento do estresse oxidativo nas células, nas hemácias, tanto para a alfa talassemia quanto para beta-talassemia. Além disso, nós temos também a presença da hepatoesplenomegalia, que é o aumento do fígado e do baço, e a hematopoiese extramedular, que é quando outros órgãos começam a produzir as células sanguíneas, e os principais órgãos são o fígado e o baço. Isso se deve principalmente pelo acúmulo desequilibrado da globina causar a eritropoiese ineficiente e a anemia hemolítica. E outra característica dessa doença é o aumento da medula para aumentar a síntese de células sanguíneas, e com isso nós temos o aumento de algumas regiões ósseas, como podemos ver nessa imagem, o aumento dos ossos da face. Além disso, essa doença ela traz a vantagem do heterozigoto, ou seja, indivíduos que são heterozigotos e não portam a forma grave da doença, eles têm uma vantagem, pois essa doença ela nos dá o que chamamos de uma resistência à malária ou uma proteção contra a malária. E por isso nós vemos uma variação ética nas frequências alélicas em regiões específicas, como por exemplo, a talassemia sendo mais comum em regiões mediterrâneas, africanas, do Oriente Médio, Índia, China e continente asiático. Isso porque, ao longo dos anos, por conta de uma pressão seletiva, indivíduos que tinham essa mutação, eles eram mais resistentes à malária, já que suas hemácias apresentavam uma maior concentração de radical superóxido. E dessa forma, a malária não conseguia se desenvolver. E o aumento dessa oxidação se torna um fator protetor contra a malária. Então, mutações tanto na cadeia alfa como na cadeia beta trazem diferentes tipos de talassemia. No caso das formas mais brandas da doença, como a alfa-talassemia e beta-talassemia, os indivíduos são ou assintomáticos ou possuem ali uma anemia mais branda e, em alguns casos, alguns outros sintomas. E nas formas mais graves da doença, como no caso da beta-talassemia, os indivíduos eles precisam fazer transfusões sanguíneas, pois os sintomas são muito mais fortes e muito mais graves. E no caso da alfa-talassemia mais grave, os indivíduos vêm a óbito logo após o nascimento ou até mesmo ao longo da gestação, pois se torna uma doença incompatível com a vida, pois nós temos mutação nas duas cadeias alfa da globina. O tratamento varia desde o tratamento de uma anemia até mesmo transfusão de medula óssea. Espero que vocês tenham gostado e essas são as referências utilizadas nessa aula.